Imagens moralmente ilustrativas. Eduardo Gonçalves Dias. Curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina. O presente trabalho traz ao debate a fotografia, e sua mestiçagem com outras artes, e o como ela tem sido manipulada com a função de alterar a percepção de realidade desde meados do século XX, e seus reflexos na política e no comportamento da sociedade contemporânea. A metodologia foi a leitura de teóricos sobre o conceito de hiperrealidade, a visualização de obras de arte e movimentos durante esse período, e sua atual repercussão e discussão, no meio filosófico, artístico e social. O mote é o termo imagem meramente ilustrativa, e a dissimulação com que se é tratado o assunto, tema de extrema importância, apesar das letras pequenas. Palavras-chave: arte, fotografia, hiperrealidade, sociedade. No levantamento bibliográfico, através de Jorge Grespan, vemos que Walter Benjamin em sua leitura de Karl Marx ressalta que toda mercadoria seria um signo. Na década de 1960, Daniel Boorstin descreve o surgimento dos pseudo-eventos. Jacques Debord diz que, na sociedade do espetáculo, a relação social entre as pessoas é mediada por imagens, através do fetiche. E Jean Baudrillard complementa a ideia constatando o simulacro e a sua relação com a sociedade de consumo. O mapeamento explorou a história da arte desde 1950 até hoje em dia. A sistematização e categorização dos dados levaram em conta os movimentos arte, pop, fotorrealismo e hiperrealismo, destacando o trabalho de Andy Warhol e Banksy. Com a evolução da tecnologia e a facilidade das imagens digitais, adentramos ao hiperreal, um simulacro, onde a fotografia hiperrealista de Guarani, ou de Albanese, ou as hiperfotografias de La Chapelle ou Rausier, se encontram com a pintura hiperrealista de Spanay, Bernardi, Chonzet ou Ventrone. Para Byung-Chul, a fotografia digital põe a verdade da fotografia radicalmente em questão, pois encerra a era da representação, e marca o fim do real. O real existe nela apenas sob a forma da citação, e do fragmento. Ela então se aproxima novamente da pintura, apresentando uma hiperrealidade, e criando um espaço autorreferencial, desacoplado do referente. E assim como na fotografia, o sistema econômico-político enfrenta a mesma crise, e já não representa mais os cidadãos ou a esfera pública. No documentário Hypernormalization, Adam Curtis narra como o jogo do poder mudou seu centro da política para o mercado, e como os governos e a mídia administram a gestão da percepção, tática de transmitir normalidade através de narrativas ficcionais, anulando o senso crítico, e fazendo com que as pessoas tenham desprezo e aversão à política. O que Andreu Coríbico chama de guerras híbridas. Enquanto isso, as grandes corporações e o sistema financeiro administram sem obstáculos o deserto do real. No Brasil, o filme Cidade de Deus é o mais emblemático dessa mudança de percepção para a hiperrealidade. Como diz a professora Ivana Bentes, passamos da estética para a cosmética. Segundo Gilles Lipovetsky, a hipermodernidade é um modelo teórico para se entender o mundo contemporâneo, que se baseia em três lógicas fundamentais: mercado, tecnociência e cultura individualista democrática. Criador do termo hipercinema, este se caracteriza por uma maior intensidade em elementos como a cor, o ritmo, as formas e o som, e por atuar em múltiplas plataformas, como a web, os smartphones ou vídeo on demand. A publicidade conseguiu a proeza de inverter o discurso, através da retórica. Beba tal refrigerante e mate sua sede. Canta a sereia. Campanhas publicitárias de operadoras de telefonia oferecem planos fictícios, em contratos de letras miúdas, e escrita dúbia, respaldados pela legislação. Vivemos mundialmente um paradoxo jurídico, e num Brasil onde o jurídico por si só já é um absurdo, entre o que é imoral, mas legal. Para o professor Arlindo Machado, uma atitude transgressiva ou desconstrutiva, no universo dos simulacros digitais, deveria passar por um processo de desprogramação, por um detournement da técnica, ou por qualquer distorção de suas funções simbólicas. O filme Mokba 2017, de Jamie Bradshaw e Alexander Dollerein, nos traz a visão do que seria o apocalipse para a publicidade.
Imagine um mundo sem propagandas. Está em curso, e se juntarmos a inteligência artificial, a internet das coisas, e os avanços da extrema-direita, o que se pode agora chamar aqui de ultramodernidade. E a ultrarrealidade é a sua manifestação, ela vai além da hiperrealidade, levando esta ao extremo. Por ora, vemos só seus aspectos negativos, e efeitos nocivos, e pior, sem muita resistência. Entretanto, ela entrevê também o seu oposto. É preciso, assim diria Nietzsche, atravessar e estilhaçar o espelho do hiperreal, para que só então sigamos rumo à ultra-humanidade.